vai compartilhar. Vejam aí, povo, se compartilhou com vocês. Para mim tá aparecendo só minha área de trabalho. Pessoal? Ainda, pelo menos para mim, tá parecendo tela branca. Tá. Ah, tá muito complicado para carregar. Para mim também tem uma tela branca. Agora apareceu. Agora foi. Agora foi. Ótimo. Galera, vamos lá. Revisão de estudos para avaliação. Bom, não vai ser diferente do que eu falei ontem para quem faz gestão comigo. Não vai ser diferente, tá? Nós vamos trabalhar da mesma maneira e como que eu vou fazer. Eu acho, assim, vocês vão estar nessa correria de todas as provas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar a minha prova já para vocês trabalharem, para vocês irem atrás das informações e tudo mais, após a revisão. Então, no sábado, terminou a revisão, eu já vou postar a prova, tá? E o que eu falo para vocês, se vocês realizarem as questões, mesmo que vale nota as questões, assim como o debate, vocês têm muita chance de conseguir gabaritar essa prova, tá? Provavelmente, já vou deixar bem claro para vocês, eu vou fazer prova objetiva, tá? Múltipla escolha. Algumas, talvez, eu vou deixar discursivas. Algumas das questões. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trago para vocês aí é: explique o que é EJA, CEBEJA e ENSEJA. Bom, a gente está falando disso desde o primeiro dia. E vocês não me deixam mentir, não é? Desde o primeiro dia, desde a primeira aula, o que eu fiz foi falar das classificações e conceitos da EJA, né? E tanto é que eu lembro que depois, uma outra aula, o Júnior até indagou, né? Poxa, quando a gente vai na escola, todo mundo só fala de EJA, EJA, né? E não faz a divisão realmente por categoria que deveria ser feito. De forma ampla, a gente diz EJA, mas a gente sabe que tem essas diversidades dentro da própria EJA. E aí, eu vou trabalhar esse conceito, né? Explique o que é EJA. A primeira situação de EJA é realmente a educação de jovens e adultos. Mas o que eu quero saber dentro dessa revisão, o que eu quero saber para uma prova, é o que é. Então, o que faz parte da EJA? Da educação de jovens e adultos. Qual é a classificação da EJA? Logo em seguida, eu trago o conceito de CEBEJA, que nós já falamos também o que é o CEBEJA e como é organizado, que ele é de um formato um pouco diferente. E o ENSEJA. Então, eu lembro o Igor. Eu não sei se o Igor já entrou ou não ainda, mas eu lembro que ele falou assim na aula. O ENSEJA só aprova, né, professora? E a prova do ENSEJA, ela pode ser do fundamental, eu lembro ele falando, do fundamental e do nível fundamental 1 e fundamental 2. E é verdade. Então, realmente pode ser do fundamental 1 e do fundamental 2, ou se não, do ensino médio a prova. Então, tem esse direito de fazer essa avaliação aí, aquele aluno que tem interesse. Porém, eu falei que tem alguns procedimentos e nem todas as pessoas podem fazer o ENSEJA. E que tem uma idade específica para fazer o ENSEJA, assim como tem critérios para se fazer o ENSEJA. Então, a gente conversou bastante sobre isso. Então, a primeira questão, desde o início, para quem anotou, vai saber do que a gente está falando. Vai ter a noção dessas classificações, tá? Logo em seguida, a gente vai para a segunda questão. Eu não vou entrar muito em detalhes na primeira, porque é questão de conceito mesmo, e tem material de apoio de conceito para vocês, mas eu vou entrar na segunda questão. E a segunda questão, o que é sala mista e sala regular nesta modalidade? Eu não vi ainda a nossa colega Larissa Cardoso por aí, não sei se ela está conectada, mas
a Lari, ela perguntou nesse dia sobre essa questão, quando a gente tratou do que é sala mista e do que é sala regular. E eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes falar de sala mista e de sala regular, ela traz uma questão de diversidade de informações. O que é uma sala mista? Como funciona uma sala mista? Então, assim, lembrando, a sala mista é aquela que eu tenho diferentes ciclos, diferentes séries, diferentes anos, né? Então, assim, eu tenho tudo junto ali. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano na mesma turma e o professor vai trabalhar de uma forma seriada. Então, nós chamamos ou de turma mista ou de turma seriada. Então, cuidado, eu posso utilizar os dois conceitos na prova. Eu posso perguntar o que é mista e se a mista é a mesma coisa que a seriada, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E turma regular? Turma regular da EJA é a turma regular dividida por séries ou por ciclos, tá? Então, tem que tomar cuidado. Ou ainda, ela pode ser dividida por blocos. E ainda a gente conversou e deu exemplo dos blocos. Um aluno vem lá de tal região do país, lá é por ano, né? E aqui é por bloco. E aí vai acabar que nós temos uma divergência aí de conteúdo e de matriz curricular. E aí cabe ao pedagogo, né, fazer uma análise daquele aluno, fazer um diagnóstico para verificar em qual série e quanto de conhecimento ele tem sobre aqueles determinados assuntos aplicados. Então, cuidado. Cuidado, porque aí tem pegadinha no meio. E eu adoro uma pegadinha. Então, tá ficando a dica. Logo em seguida, a gente tem ali, então, ó, já falamos da 2, nós vamos para 3, né? E essa 3 foi uma fofurice. Foi amor e amor e amor, né? Porque nós falamos sobre Elza. O que Elza trouxe de contribuições para Paulo Freire? E aí todo mundo falou, né? Amor. Mas ela trouxe muito mais que amor. A Elza, ela trouxe o quê? A Elza trouxe a visão para Paulo Freire de que a pedagogia ela tem que ser humanística, que ela tem que ser do afeto e que ela tem que ser do companheirismo. Então, eu tenho que saber dizer o que realmente Elza contribuiu para o Paulo Freire. E no documentário do Paulo Freire, ele deixa bem claro quais foram as contribuições da Elza, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque eu posso falar numa prova, vamos lá, já que vai ser de múltipla escolha, eu posso pedir para vocês sinalizarem para mim uma das contribuições da Elza. E Paulo Freire cita no documentário. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Perguntas até aqui? Todo mundo tranquilo? No sábado, eu não vou voltar nesse questionário. Eu vou falar sobre tópicos. Então, tem que tomar cuidado, porque tem coisa que eu tô passando hoje e que lá na revisão eu não vou citar mais, tá? Priscila, Sim, hoje. Oi. inclusive até naquela live que teve ontem do Levante lá, do Podemos Mais, falo bastante sobre o Paulo Freire, vida e obra de Paulo Freire, falou sobre Elza também. Nossa, achei assim um espetáculo. Perfeito. Até tive contribuições lá. Ótimo. Manda print quando você faz contribuição, porque depois eu vou postar tudo. Eu falei, professora Cauana, professora Cauana, eles estão indo atrás de conteúdo. Lembra que eu falei para vocês, né? Eles estão assistindo live dos conteúdos que eu dei. Tô achando o máximo. Diga quem que me chamou. Sobre a Elza tem aquele, eu não lembro se é entrevista ou artigo na universidade lá, né, que você até mostrou na aula, Isso, que ajuda perfeito. bastante. Perfeito, Larissa, bem lembrado. A gente tem contribuições, sim. Existe até um livro, existe um blog que fala sobre as contribuições da Elza e eu passei em sala. Bem lembrado, né? Quem anotou, anotou. Quem foi esperto e anotou, sabe do que eu tô falando. Próximo tópico. Vamos lá. Próximo tópico trata sobre o método Paulo Freire, né? Conceitue o que é o método Paulo Freire. E aí que tem pegadinha. E eu lembro que eu falei para vocês, cuidado! O método Paulo Freire não é um método de alfabetização. Lembram disso? Eu falei,
cuidado, porque muita gente fala assim, eu vou alfabetizar os meus alunos pelo método Paulo Freire. Aí você pega e olha para o pedagogo e diz assim, pedagogo, onde você se formou? Você se formou mesmo? Porque assim, tem que tomar cuidado. O método Paulo Freire, ele engloba métodos de alfabetização. Mas ele não é um método de alfabetização, ele é um método de ensino. Olhem o que eu estou falando agora, que eu não vou voltar. O método Paulo Freire, ele não é um método de alfabetização. Ele é um método de ensino. Tá? Então, gravar isso para o resto da vida. Porque vocês vão para um concurso público, vai ter lá, fale sobre o método de alfabetização Paulo Freire, ou assinale o método Paulo Freire como ele é classificado. Vai ter lá método de alfabetização, de forma alguma. Ele é método de ensino, tá? E a filosofia e a concepção que está por trás do método Paulo Freire é a concepção da pedagogia sociocultural. Cuidado também, porque tem gente que chega e diz assim, é educação popular, educação popular. Opa, educação popular, ela está dentro de uma classe, lembra que eu falei? Ela não é uma filosofia, não é uma concepção pedagógica. Concepção pedagógica é a concepção sociocultural. Então, tem que tomar cuidado com isso. Imaginaram se eu chego na prova para vocês e coloco lá, classifique o método Paulo Freire, coloco as alternativas. Tem que saber? Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos para o próximo tópico. Prof, travou um pouquinho para mim aqui, é sociocultural isso? Sociocultural. Pedagogia sociocultural, tá? Bom, a questão 5, ela pede que você explique a ligação entre o companheirismo e a pedagogia de Paulo Freire. Eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, mas eu vou falar. Quando a gente faz parte de um clube, exemplo Rotary, as pessoas elas se chamam de companheiras. Então, assim, a gente quando vai tratar o outro dentro do clube, a gente fala assim, companheiro, você pode ver tal coisa para mim? Companheiro, vamos nos ajudar tal coisa. Não vou entrar em política, já falei, mas vocês sempre ouviram isso também do PT, né? Companheiros, Lula, companheiro, companheira, companheiro, companheira. O PT, vamos falar do PT um pouquinho aí só para ilustrar. O PT, ele é um partido que ele vem da educação popular, ele vem da classe popular, né? E por isso que ele traz o que na raiz dele? A visão de Freire. E a visão de Freire diz o quê? Que nós somos companheiros, que nós somos da massa, e que nós, para que todos possam crescer e acabar com a desigualdade, é a massa que tem que se tornar forte, é o companheirismo. Por isso que todo mundo falava muito sobre isso, né? O PT ganha muita gente por causa dessa questão aí de ir ao encontro com a massa. Mas vem da educação popular, vem da concepção sociocultural. E aí, o que é ser companheiro dentro da educação? Ser companheiro dentro da educação é o tratar o outro de igual para igual. O professor, ele não tem mais conhecimento que o aluno não tem mais conhecimento que o professor. Eles têm conhecimentos. E esses conhecimentos vão ser trocados entre eles. Então, é eu estar na mesma linha, né? Eu não estou nem acima nem abaixo, eu estou na mesma linha. E aí vem o conceito de equidade por trás do método Paulo Freire. Eu lembro que numa aula eu falei sobre isso. Eu falei, tem o conceito de equidade. E o conceito de equidade, eu vou bater mais uma vez na tecla, porque eu posso pedir isso numa prova, não está nas questões, mas é para vocês gravarem. Equidade é o quê? É dar oportunidades para aqueles que não tiveram. Então, Paulo Freire faz exatamente isso. A classe trabalhadora, a classe rural, a classe em desigualdade, ou aquele indivíduo que por mais que tenha muito dinheiro, mas ele é analfabeto, ele também está em nível de desigualdade. Lembra que eu falei? Cuidado! Cuidado! Silvio Santos não é da elite somente. Silvio Santos também é da classe popular. E eu ainda dei mais um exemplo. Eu falei que muitas pessoas, muitas vezes, elas têm muito dinheiro, ou um jovem, por exemplo, que todo mundo acha que o jovem nasceu com a tecnologia, mas às vezes esse jovem é lá do campo, ele não teve acesso ao notebook, ele não teve acesso ao meio digital,
então ele também é um analfabeto. Ele também está dentro da inclusão. Então eu tenho que tomar cuidado, por isso que eu preciso ser companheiro, eu preciso estar dentro da pedagogia humanística, tá? Vamos lá, continuando. Bom, o quinto vai falar, explica a ligação entre o companheirismo. Ah, desculpa, já falamos, né? O sexto, diferencie os conceitos de classe social e classe popular. Esse tópico foi o que mais deu nó para vocês. Esse tópico foi o que mais a gente discutiu. Nesse dia, a aula terminou meio de 10. Olha que loucura! E nós ficamos ainda. E se deixasse naquele dia, a Daiane e o Júnior iam até 1h da tarde. Por quê? Porque a gente ficou nessa, deu nó. Eu lembro que a Larissa falou assim, meu Deus, eu não estou entendendo, professora, calma. E a Liz entrou também em desespero. Por quê? Cuidado, a classe social tem a ver com o quê? Capital. Lembra que eu falei? Cuidado. Capital, eu vou falar por capital, por valores. É a sociedade do Marx lá. Então, cuidado. É a classe baixa, classe média, classe intermediária, classe alta, e agora a gente já tem a classe que vai além da alta, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque... Oi? Poderia colocar como poder econômico? Poder econômico. Perfeito. Poder econômico, Larissa. Fica até 1000 vezes melhor até para vocês gravarem, tá? Poder econômico. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque é nessa hora que eu vou fazer a distinção da classe popular. A classe popular é a classe que nós estamos dentro dela em diferentes contextos. E eu dei exemplo de contextos. Eu falei, olha, cuidado, porque a classe popular, ela pode ser subdividida por alguns requisitos. E é esses requisitos que eu quero cobrar. Então, assim, o que é a classe popular? Que requisito me difere da classe social? E aí eu citei alguns tópicos. Aí eu falei, ó, cuidado, porque, de novo, vou no exemplo do Silvio Santos. Silvio Santos é da elite, mas ele saiu do meio popular. E tanto é que ele ainda continua com o trabalho com o meio popular, porque ele atinge a massa, ele atinge em grande quantidade as pessoas. Ele não tem um programa de TV, de palco, que ele leva a elite, né? Ele chama a atenção da massa. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, certo? E qual classe nós vamos trabalhar na educação de jovens e adultos? Essa foi a pergunta maior. Né? Qual é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com todas da classe popular. Todas. Porque eu posso ter todas as culturas, todas as religiões, todas as diversidades. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Oi. Nessa do popular, você está dizendo que tipo, vai pedir a divisão dela. Isso, perfeito. Eu tenho 5 divisões aqui que eu anotei. Perfeito. Só que a última eu não tenho explicação. Qual que era a última? Me lembrei, Lari. Social. Oi? Social. A social. Bem lembrado. Vamos lá. Quando eu falo de classe popular, a classe social, eu quero dizer os princípios morais e éticos que você foi criado. Então, assim, eu não posso mudar a essência de uma pessoa. Ela é o que ela vive. Mas eu posso transformar. E daí eu lembro que o Roberto falou sobre isso. O Roberto falou assim, tá, mas então o cara, ele pode, vamos dizer assim, passar de classe ali dentro da subclasse? Como é que fica essa questão? O social é o envolvimento que você tem, a tua atuação. Eu não sei se vai ajudar vocês, mas eu vou tentar explicar. A social entra bem na questão de diversidade, tá? E de gênero, a questão de princípio e de ética. Então, assim, eu fui criada, até a gente falou sobre isso na cultura, quando a gente falou das pessoas que ainda dão benção, né? Que é bem aquilo de interior, dar benção para o tio, para a tia e assim por diante. E aí você vê uma pessoa que saiu do campo e que tem essa tradição, essa cultura, mas ela vai para a cidade. E na cidade ela faz faculdade, mestrado e doutorado. E o meio social dela mudou.
Vamos lá, a gente está falando de meio social agora. Ela saiu do campo de pessoas simples. Então, agora ela vai fazer uma transição. E ela vai para o meio acadêmico. E nesse meio acadêmico, essa pessoa conhece pessoas mais elevadas. O social dela, como vai ser o social? Ela vai continuar com a essência dela. Mas ela vai ter que saber se portar no meio social que ela está inserida, sem deixar os seus princípios e sem ofender os princípios dos outros. Então, toma cuidado com isso. Porque o social vai pegar a transição. E foi o que o Roberto falou na última aula. Cuidado, cuidado. Porque eu posso fazer uma transição dentro do social. A única que realmente eu posso fazer transição é o social. Faz asterisco gorduroso, coloca purpurina, coloca caneta colorida, coloca caneta que brilha no escuro. As outras divisões, a Larissa lembrou de um ponto muito importante. As outras divisões, ela não tem transição. Ai, professora, como não? Eu sou de uma religião, eu posso mudar. Mas dentro da tua personalidade, você carrega traços da religião que você veio. Olha que louco isso, né? Mas no social, eu começo a interagir com o social e eu vou transformando a pessoa que eu sou pela postura dela. E isso acontece com vocês na faculdade. Olhem para vocês. Quanto tempo faz que vocês entraram na faculdade? E quanto vocês dizem assim, nossa, eu mudei tanto. Às vezes passa na cabeça de vocês. Né? Chega em casa, depois de algo que você nem sabia que era capaz. E você conseguiu fazer, e você senta na tua cadeira, na tua casa, ou deita na tua cama, ou até no banho mesmo. Fecha os olhos no banheiro, tomando banho, e pensa, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Mas isso é uma transição social. Prof. Tá. Diga, Lara. Então, tipo, mesmo tendo lá os seus princípios, né, sua criação, eu consigo me adaptar de acordo com o ambiente que eu estiver inserida. Perfeito. Tá. É isso. Então, assim, é a única fase, tá, Larissa? A única que permite você se adaptar. Por quê? De novo, quando você tem da religião política, você já traz algo da raiz, porque é os nossos pais, é a nossa família. Você traz o que a tua família te ensinou. Você não vai apagar. Lembram lá que a gente fala do empirismo. Você não é uma folha de papel em branco, que você não traz nada. Você traz, sim, conceitos que foram construídos. Você é o que você é porque construíram conceitos. Foram construídos conceitos. Mas você consegue se adaptar no social. Eu falo muito isso. Às vezes você vê uma pessoa, você tem um amigo que mora contigo na mesma cidade, no mesmo bairro, cresceram juntos a vida inteira. De repente, essa pessoa vai para outro estado, no qual tem uma linguagem diferenciada, o nome das palavras, a forma de pronunciar as palavras. E aí, quando ele volta para a tua cidade, para o teu bairro, para o meio que ele estava inserido anteriormente, ele vem com vícios. Vícios de linguagem de outro estado. Ele tá com, eu digo assim, o vício de linguagem que mais pega nas pessoas é o do Rio Grande do Sul. Porque se você começar a conviver muito com as pessoas do estado do Rio Grande do Sul, você começa a pegar ali as mesmas pronúncias que elas. Eu lembro que tinha uma época que eu trabalhava numa escola, que a diretora era gaúcha, e eu, meu Deus, eu peguei todo o jeito de falar dela. Ou, vamos dar um exemplo melhor aqui. Nós, sala de aula. Quantas vezes eu vejo vocês falando entre vocês, ou numa discussão, numa participação, posso fazer um adendo, né? Mas esse adendo veio da tua família, lá da raiz, ou porque você está convivendo no meio social, que você está interagindo com uma pessoa que usa essa palavra? Lembra que eu falei do livro de Eulália? Para vocês lerem, porque a Eulália, a história deixa bem claro o contexto da linguística. É questão social de onde você está inserido. Fechou essa questão? Foi longe, né? Essa questão é grande, essa questão é perigosa. Essa questão é perigosa. E aí, o 7. Quando o método Paulo Freire foi implantado? Não vou falar, não vou relembrar, porque eu falei tanto disso, a gente falou tanta coisa sobre isso, que quem estava na aula sabe, que quem assistiu sabe, que quem
anotou, sabe, e tá em material. Né? Quem assistiu o documentário do Paulo Freire vai saber responder. Então, quando foi inserido, como foi inserido, quem que ficou favorável, quem que não ficou, qual é o papel da igreja, que igreja que participou ativamente na construção do método, né, que apoiou Paulo Freire, por que Paulo Freire foi exilado nessa época. A gente falou sobre todos esses tópicos, então não é novidade para ninguém. Próximo. Muito legal a 8. A 8 é maravilhosa. E eu acho que nessa 8 aí, se cair numa prova, eu vou pedir exemplo. Porque vai ser muito legal. O que são palavras geradoras? Círculos de cultura. Né? É bem característica do método Paulo Freire. Então, assim, eu uso o meio para ensinar. Eu trago do meio objetos que estão inseridos, que as pessoas estão adaptadas para fazer a construção da alfabetização e letramento. Eu tenho, né, aquele momento de círculo de culturas, porque eu faço um partilhar de ideias. Olha que interessante. E é por meio do círculo de cultura que eu vou realmente fazer com que o método dê certo. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, porque realmente a gente falou muito sobre isso. E vocês deram muito exemplo sobre isso. Então, mesma coisa. Quem anotou, sabe, tem material, tem documentário que está lá explícito o que é a palavra geradora e o que é o círculo de cultura. Próxima questão. 9. Por que é importante o universo vocabular do aluno? A gente falou sobre isso também. De novo, nós caímos na questão do empirismo. E nós ainda falamos mais sobre preconceito. Quando eu entro no universo vocabular do aluno, eu falo sobre preconceito. O preconceito que nós temos sobre as coisas. Então, eu entro bem naquela situação do que a pessoa que fala problema, tá errado ou não tá? E a gente falou sobre isso. Se estava errado ou não. É uma questão de cultura? É uma questão do social? É o que dessa pessoa? Quando eu vou trabalhar com um aluno da EJA, eu trabalho a questão do vocabulário com ele, de onde ele está inserido. Isso quer dizer que eu não vou corrigir essa pessoa, porque lembrem, ela já passou da fase de correção. Ela já viveu o suficiente para saber o que é certo ou errado, e ela traz suas experiências. E que o aluno da EJA é diferente do aluno regular, porque esse aluno, ele vai, se você chamar a atenção dele, se você expor esse aluno, o que vai acontecer com esse aluno é que ele não vai mais ir para a tua aula. Então, por isso que eu tenho que ter importância do universo vocabular do meu aluno. Eu tenho que entender o porquê que é tão importante trabalhar com ele, inclusive saber a linguagem desse aluno. Então, essa questão aí é bem tranquila de responder também. 10. Por que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra? Quem respondeu essa questão foi o Júnior. O Júnior falou assim, mas nós precisamos trabalhar primeiro o mundo, o meio, nós precisamos dar o significado, né, onde você está inserido. Ponto, é isso. Para que eu possa fazer a alfabetização acontecer em qualquer nível de ensino, eu preciso primeiro inserir o meu aluno no mundo letrado. Ele precisa fazer parte daquele mundo, daquele contexto. Então, eu tenho que deixar claro para o meu aluno que o significado das coisas, o porquê que eu uso a palavra, o porquê que eu tenho aquele símbolo. Inclusive, conhecer coisas do próprio bairro que está inserido. E aí, no documentário, eu lembro que tinha um caso lá, quando a gente passou aquele documentário anterior, que passava a questão da EJA, das pessoas que voltaram, né? Lá atrás, que voltaram. E o significado que teve para elas a alfabetização, o letramento.
e as professoras o que trabalhavam dentro do método de ensino da EJA. Então, nós falamos muito sobre isso também, sobre a importância de mundo letrado. Inclusive, teve um exemplo em um dos documentários que nós assistimos, que ele deixou bem claro. Nossa, eu não sabia pegar o ônibus, eu não sabia ir no mercado comprar as coisas. Hoje eu leio na prateleira, hoje eu vejo o valor das coisas, encantado pelo mundo, né, com significado. Então, para quem assistiu aquele documentário, sabe muito bem da importância de estar inserido antes do mundo letrado. Próximo. 11º. Essa é muito boa. Essa eu tenho que fazer um parênteses bem grande. Inclusão social midiática é somente para idosos? Relato que conversamos e debatemos sobre a relação idade versus tecnologia versus território. Pois é, povo de meu Deus. Agora eu vou fazer até um adendo aqui, vou parar de partilhar com vocês lá as questões e agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós falamos na sala sobre isso, tá? Nós falamos sobre isso. Nós trouxemos exemplos sobre isso. Eu lembro que a aluna que mais participou nesse dia foi a Silvana. E a Paula também trouxe exemplos. Então, assim, eu não vou voltar nessa questão da tecnologia e da questão da maturação biológica e da idade, mas eu quero que vocês tenham certeza que essa questão vai ser cobrada, e vai ser cobrada em detalhes, porque nós falamos muito sobre isso. Que eu tenho que quebrar a imagem que eu tenho de educação de jovens e adultos, que é somente o idoso que está lá. Eu tenho que entender que inclusão social não é só do idoso. É como se a gente falasse de direitos humanos. Direitos humanos é a mesma questão. Eu pergunto para todo mundo, quem tem o direito de ter direitos humanos? E o que é direitos humanos? E para quem é o direito humano? E aí as pessoas ficam se debatendo, porque elas não sabem responder. É a mesma coisa aqui. Eu tenho que quebrar o paradigma de que só a EJA é somente para idosos, tá? Ou só para trabalhadores. Cuidado. Cuidado, porque isso daqui é pegadinha, tá? Vamos para o próximo. Perguntem, vocês não estão perguntando, eu não vou voltar nessas questões aí, tô avisando o povo. Vamos lá. O método de ensino da EJA é equivalente ao método regular de ensino? E aí, qual é a diferença entre a EJA e o método do regular? Nós falamos sobre isso, sobre a ponderação do professor. Eu tenho que saber quem é o meu aluno da EJA. Eu tenho que conhecer a história dele. Eu não trabalho da mesma maneira que o regular. E aí ainda eu reforcei. Eu falei para vocês assim, ó, cuidado, porque nós temos muito forte a questão do tradicional com aplicação na EJA. Cuidado, eu vou precisar reforçar métodos realmente tradicionais, porque essa pessoa que está na EJA é uma pessoa que ela já veio da escola, ela já passou da maturação biológica de desenvolvimento e agora ela está num novo momento da vida e eu vou ter que saber como trabalhar esse método de ensino. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque eu vou pedir exemplo. Próximo. 13º. Outra coisa. Vocês têm que me entregar no sábado as questões. A hora de tirar dúvida é agora. Não vou responder ninguém amanhã via WhatsApp. Não vou responder hoje à tarde ninguém via WhatsApp. Porque tá todo mundo mudo aí, calado, não estão participando. E no dia da revisão eu não vou voltar nesses tópicos aqui que eu tô falando. Vamos lá. 13º, gente. Legislação. Oi? Diga lá.
travou aqui para mim. Na 11 ali, ele entra também essa parte que você comentou, acho que uma das primeiras questões ali, do só porque é rico, não, tipo, não vai ter problemas, assim, na alfabetização Entrava e tal. bem naquilo, exatamente. Tá. Foi aqueles exemplos daquela aula que eu vou cobrar. Tá? É bem isso mesmo. Vamos lá, próximo. Aqui é importante, e aqui tem que fazer asterisco. Por quê? Porque realmente é o que nós vamos trabalhar, é o que nos interessa como organização e legislação. Eu trouxe a legislação, nós fizemos leitura juntos da legislação. Então, o que é organização coletiva e organização individual? Tem o parágrafo marcado que eu passei para vocês. Eu li sobre isso e eu expliquei. Cuidado! Cuidado! Porque tem regras para acontecer a coletiva e para acontecer a individual. A individual só pode ser aceita se cumprir os requisitos. E aí eu falei coisas que estavam externas à legislação. Coisas que somente pedagogo sabe. Porque eu não posso aplicar a organização individual se eu não cumprir com requisitos mínimos. E até como é a participação do aluno. Eu falei de créditos, eu falei de disciplinas, eu falei quantas disciplinas o aluno tem que fazer, quantas disciplinas, quantos créditos ele tem que estar cursando. Então, toma cuidado, porque isso é importante. Vamos para 14. O que difere a matrícula de um aluno do ensino regular ao aluno da EJA? Meu Deus do céu! Isso daqui é, de fato, muito importante, porque é a questão burocrática da escola. Tem diferença entre matrícula de aluno da EJA e aluno do regular. E eu ainda chamei atenção para isso. Eu falei, cuidado, cuidado. Porque você, como pedagogo, tem um trabalho diferenciado quando faz a matrícula desse aluno. Então, cuidado, porque eu vou pedir o passo a passo da matrícula desse aluno. Como ela é feita dentro da educação de jovens e adultos. O que precisa ser feito para que seja feita essa matrícula. Então, cuidado. Oi. Nessa parte é o que necessita a idade mínima e alguns requisitos que está no documento? Faz parte, mas tem um outro parágrafo disso. Que fala realmente o que a escola tem que fazer para a matrícula, tá? Tem outros requisitos além desses. 15º. A gente vai até às 11, galera, porque depois eu vou liberar vocês para fazer o questionário. O que é prova de equivalência? Agora tem que tomar cuidado, porque eu vou deixar bem claro aqui. Prova de equivalência é uma coisa, classificação é outra e reclassificação é outra. Então, cuidado, porque quando eu li o documento, eu apontei onde estavam essas questões. Prova de equivalência acontece para determinado aluno. Quando eu vou fazer a matrícula, eu tenho que saber se eu vou aplicar um teste de equivalência, se eu vou fazer uma classificação ou uma reclassificação. E aí tem que tomar cuidado, porque o teste de equivalência, ele é como fosse avaliação diagnóstica. Então, ali, quando eu pergunto o que é prova de equivalência, como se dá a classificação? Classificação já é para o aluno que está matriculado e cursando. Como é que ele vai fazer para passar de ano? E a reclassificação do aluno. Aquele aluno que abandonou, que desistiu, eu tenho que saber como eu vou reclassificá-lo. Cuidado, tem prazo para ser cumprida a reclassificação, tem prazo para esse aluno voltar do abandono. Então, tem que tomar cuidado. A mesma coisa, eu vou dar mais um adendo ali na questão da organização coletiva e individual. Existe também requisitos e critérios para que isso aconteça. Inclusive para o aluno, na questão de frequência. E é o que eu vou pedir. Eu quero saber como é feita a frequência, hein?
Então, cuidado. 16ª. Como é a avaliação e recuperação de estudos na EJA? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? A avaliação é diferenciada dentro da EJA, ela acontece de uma maneira diferente. E a recuperação de estudos de uma outra maneira. Eu tenho de suporte os materiais que foram colocados na sala Google. Quem acompanhou, quem anotou, sabe que eu falei, olha, cuidado, a avaliação é assim, assim, é feito dessa maneira, tá? Então tem que tomar cuidado. E a última questão, para eu deixar vocês responderem o questionário. E até sábado, às 14 horas, tem que entregar esse questionário. E vocês vão utilizar ele aí para a prova, por isso tem que responder certo essas questões e tirar a dúvida. Explique como se dá a frequência e a desistência no ensino da EJA. E diferencie, cuidado, o funcionamento dentro da organização coletiva e individual. Então, essa é uma baita questão. Pode ter peso maior na prova. Por quê? Você vai ter que explicar o que é a frequência, você vai ter que explicar o que é a desistência e como é a desistência e a frequência dentro da organização coletiva e dentro da organização individual. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque essa questão, ela envolve vários conceitos. Ela não vai pedir apenas uma resposta. Dentro dessa questão, eu estou pedindo 4 respostas. E eu tenho que tomar cuidado, porque esses aspectos a gente trabalhou ontem. E nós falamos muito sobre ele. Principalmente, ontem não, né? Segunda. E a gente falou muito sobre ele. Principalmente na questão de desistência. De novo, e de organização coletiva e individual. Eu vou ficar na tecla aí, batendo, falando para vocês, tem que tomar cuidado sobre isso. Galera, vamos lá. Eu vou terminar de compartilhar aqui. Então, assim, 5 minutos para um tira-dúvida rápido. Quem que ficou com dúvida aí? Tem muita coisa. Professora, Oi. eu não entendi essa organização coletiva e individual da última. Você vai ter que explicar, Aline, como é que funciona dentro da organização coletiva a desistência e a frequência. Dentro da organização individual, como é que funciona a desistência e a frequência. Entendeu? Mas, prof, o que seria essa organização coletiva e individual? Individual seria eu avaliar o aluno em si, e a coletiva ele com os demais alunos, seria isso? Silvana, não vou voltar nesse conceito. Porque Mas é que eu não consegui ver, eu estava sem internet na segunda. Então, ó, eu perdi essa explicação. Tá, ó. No material que está na sala Google, porque assim, ó, sabe por que eu não vou voltar nesse assunto? Porque é muito grande, ele é muito extenso. Então, por isso que eu não vou voltar nele. Mas assim, ó, não tem a ver com avaliação. Tá? Não tem a ver com avaliação. Ele tem a ver com organização de ensino dentro da escola. Então, assim, vou fazer só um adendo rápido, mas o que eu te sugiro? Pegar o material de apoio que eu coloquei lá, da legislação, e ele tá já no início, tá? Essas explicações. Tá? Mas ela é muito longa. Cuidado. É isso que eu tô falando. Cuidado. Mas eu vou dar uma pincelada para não te deixar no vácuo para você poder entender. Ok. Na coletiva, eu tenho sala regular. Então, é o que acontece em qualquer escola. Mas eu dou o direito para o aluno que é militar, para o aluno que trabalha, para a aluna que está de licença maternidade, para que ela estude, mas ela estude de um formato diferente. Então, a gente chama que o plano de ensino deles é individual. Entendeu? Só que, o que acontece? Vamos dar um exemplo bem bobinho, para você entender. Espero que você possa entender, porque, como eu falei, é muito longo esse conceito, mas eu vou tentar dar um jeito aqui para você entender. Vamos dizer que eu saí de licença maternidade
Então, eu tive que largar os meus estudos. E eu vou lá no diretor júnior e falo assim, diretor, eu quero voltar a estudar, mas eu não posso deixar o meu bebê, eu tenho que amamentar. O que o júnior vai fazer? Ele vai verificar todos os problemas parecidos com os meus, tanto de licença militar, de acidente de trabalho, as pessoas que tiveram que se afastar ou que têm um horário reduzido, e ele vai montar, tá, grupos temáticos por blocos de disciplina para aquelas determinadas pessoas. Entendeu? Entendi. Então, assim, só um pouquinho, Júnior. Eu só vou terminar só para Sil pegar bem certinho isso daí. Então, assim, Priscila, agora vamos dizer, Sil, que eu fale assim para você e para o Júnior. Você é a pedagoga e ele é o diretor. E eu chego lá para vocês e falo, mas eu não tenho como estudar esse horário. Mas eu quero esse horário, esse, que é o único que eu tenho disponível. Isso não vai acontecer. Porque você vai ter que entrar dentro dos grupos temáticos, entendeu? Então, não é individual de dizer personalíssimo. Para a Priscila, vou fazer um horário e vou contratar professor só para a Priscila. Não. Ele é individual porque eu vou fazer parte de um grupo. De um grupo. Mas é individual porque eu estou levando em conta que todo esse grupo tem o mesmo problema que eu, de horário. Ou que só pode ir 2 vezes por semana na escola, entendeu? Certo. Entendi. Obrigada. Espero ter te ajudado. Ajudou. Bom. Diga, Júnior. A sua avaliação vai ser composta por quantas questões? Não parei para pensar ainda, Júnior, meu bem. Sabe? Faz muita. Sabe por quê? Eu tô fazendo assim, eu tô primeiro aplicando o questionário para vocês e tirando essas dúvidas para ver como é que vocês estão de conhecimento. Por isso que eu falei que é o momento que vocês têm que tirar a dúvida, que vocês têm que perguntar. Eu só não posso voltar em todo o conteúdo que for para trás, porque daí é muita coisa. Mas, assim, vocês têm que tirar dúvidas básicas, porque eu sei o que daí eu vou cobrar de vocês ou não. Então, vai depender da pergunta de vocês. Sentiu, né? Eu tô medindo vocês, eu tô avaliando hoje já. Como é que tá sendo, se vocês estão pegando, se vocês não estão. Eu sei que quem participou das aulas ativamente não vai ter dificuldade nenhuma. Nenhuma. Agora, quem não participou, só deixou a câmera rodando aí, gente, vai levar bomba, porque é muita coisa. E aí, Larissa, que carinha é essa? Eu falei, prova não é uma coisa muito fácil. E por que a gente não pode fazer trabalho dessas 2 disciplinas? Porque é muito teórica. Lembram que eu falei para vocês? São disciplinas que realmente exigem que vocês realmente botem para quebrar na questão de legislação, que vocês leiam sobre legislação mesmo, sobre teoria, porque não tem o que fazer, gente. É muito teórica essas questões. Qual o peso dessa atividade? Deixa eu ver aqui. A de hoje do questionário é 1. A do debate foi 2. Então, do gestão também é a mesma coisa. Mesma coisa. Que bom. Eu já tenho 2 pontos, então. Já. Essa parte então, assim, é bom gostar de falar, né? Isso mesmo, né? Então, assim, um ponto para o questionário e 2 para o debate. Não entregou no prazo o debate, entregou depois, agora quer entregar, já era. É 0. Vou pensar se eu vou fazer essas 16 questões, já que vale 1 ponto, né? Olha só. Vai te ajudar para a prova, menino. Vai ver que na hora da prova Júnior, vai precisar desse nós questionário. garantimos, né? Oi? O bom é que o debate, eu e o Júnior garantimos já, né? Agora é claro, só essas né, questões. Claro, né? Eu digo, é dos espertos. Quem é esperto não dança. Então, aí é que tá, né? Então, mas se entregou o questionário, tá de boa, garantiu 2 pontos também, né? Mesmo que entregou. Só que o debate dá menos trabalho do que responder todo o questionário, né? Sim, perfeito. Professora, Oi. Quem falou nos debates não precisou entregar, né, as perguntas? Não. Tá. Obrigada. Já garantiu 2 pontos aí. Eba.
Obrigada. Porque eu anotei, gente. Eu fiz toda uma planilha aqui de anotações de todas as participações. Tá? O bom é que a nossa turma foi toda quase que participativa, né, professora? Então, a maioria está tranquila. Eu vou falar bem sinceramente para vocês, assim, a participação foi de 85% no gráfico, na planilha que eu fiz, tanto na gestão educacional quanto na EJA, 85% participou, né? E os que não participaram, teve alguns até que entraram em contato comigo depois, porque estavam com dificuldade de acesso, daí me mandou no WhatsApp, mas no mesmo horário da aula. Então, eu também considerei as respostas enviadas pelo WhatsApp, pelo chat. Voltei depois também no chat, fui vendo resposta por resposta, anotando quem participou. Então, tá bem tranquilo. Eu digo, para ir mal comigo, é só se não participar e não prestar atenção. Eu dou as respostas para vocês. Tá tudo na ponta da língua. Eu dou o material, eu mostro onde tá, eu dou as dicas, é só anotar, é só acompanhar e vai longe. Então, comigo não tem muito segredo. Né? Agora, se não participar, não ler, porque assim, ó, vocês sabem que nesse ponto eu puxo a orelha mesmo, né? Que eu sou braba mesmo e puxo a orelha. Teve aluno que me mandou mensagem assim, ai, professora, você me passa o acesso da sala Google? Mas ontem. Ai, professora, eu perdi tuas aulas e tudo. E tá, mas, pessoa, a gente já tem mais de mês de aula, né? A gente já fez questionário, debate, já brigamos, já discutimos, já refletimos, né? Já piramos aí. E aí? Vai fazer o quê? Ai, mas eu tô desesperada porque vai ter prova e eu não tenho conteúdo. Gente, eu vou dar um exemplo da noite, tá? Tem um aluno que realmente ele não tem telefone, ele tá sem notebook, ele tá sem internet em casa, então ele me justificou, ele me mandou que realmente tá sem. O que eu fiz? Por isso que eu falei, a professora Priscila de vocês não é igual a nenhum outro professor. Eu peguei, agendei um horário com ele no meu escritório da advocacia. Eu imprimi o material para ele. Eu expliquei para ele como é que é para fazer e passei o material para ele. Eu não tenho desculpa, eu não tenho internet em casa. Manda um WhatsApp para mim que eu vou passar o material pelo WhatsApp. Não consegui assistir tuas aulas e tudo mais. Mas, gente, pede pra gente partilhar o login, alguma coisa assim do gênero. Claro que o que tá dificultando bastante, que eu falei pra Cauana, que eu tenho que sanar isso, é as aulas, os vídeos, as gravações. Porque realmente tá dando erro e hoje eu vou mexer de novo. Diga, Rosa. Não, é por isso que eu faço mais que isso. Eu gravo no microfone, que eu tô com todas as aulas gravadas. Ótimo. Perfeito. Então, assim, gente, é uma questão mesmo do aluno, né? Também buscar. Não adianta ficar esperando ali de braço cruzado a coisa acontecer, que não vai adiantar. Depende muito da vontade do aluno também, né? E eu, nesse ponto, sou cruel. Eu digo que eu sou justa. O aluno que participa, que tá ali todo dia, que tá prestando atenção, ou mesmo que não tenha internet em casa, mas que correu atrás, que foi atrás do material, que veio atrás de mim, eu ajudo. Agora, não tá nem aí, não veio procurar no último dia, na última hora, que tá para cair do precipício, vem pedir ajuda, aí fica complicado, né? Certo, galera? Priscila. Oi. Esse sprint que você está pedindo, posso mandar para o teu WhatsApp? Pode sim, pode mandar. Assim. Eu tiro print de tudo. Ótimo, legal. Outra coisa também que eu ia falar para vocês. Professora. Oi. Eu posso estar equivocada, mas eu acho que do questionário do primeiro ficou a questão 15, não ficou? Ficou uma última, que é a 15. Mas eu não vou cobrar essa, tá, Aline? Fica tranquila. Uhum. E aí Aí, no caso, pode entregar esse questionário hoje. Na verdade, Porque seria assim, a gente ia finalizar o debate e aí entregaria o questionário. Só que como faltou a 15, poderia ser entregue hoje. Assim, na minha cabeça, né? Eu posso estar errada. Então, eu peguei e falei que eu ia trabalhar a última questão 15 com vocês e vocês poderiam entregar quando a gente terminasse o debate, né? Então, assim, por ter ficado essa 15 para trás, Aline, vou abrir essa exceção à regra, porque realmente a gente não terminou.
Então, pode entregar até hoje, sim, nesse caso. Agora, de gestão educacional, não. A última data de entrega foi o último dia de debate. Certo? Tá certo. Obrigada. Fechou? Então, ficou decidido que você vai postar a avaliação agora, né? Depois que acabar a aula. Aham, né, Gracinha? Não quer nada, né? Não quer nada, né, Maisinho? Não, só no sabadão. A partir das 2 horas da tarde tá lá. Professora, Diga. o questionário para entregar na sala Google, mesmo entrega no privado para você? Não, sala Google. Tudo Ah, tá bom então. Obrigada, prof. Então, ó, de novo, da EJA pode entregar até dia 17/9 até 23h59. Ponto. Gestão educacional no último dia do debate. Certo? Fechou? Não sei se a Larissa que anota tudo aí, é só para a gente relembrar qual que foi a última data do debate. Você lembra quando que a gente fechou? Só para a gente sinalizar aí para a galera. Deixa eu até ver aqui. A gente iniciou o debate ali dia 31, e daí terminou ele no dia 10/9. Né? Tá. Vamos deixar bem certinho isso daqui anotado. Então, ó, EJA pode entregar o questionário até hoje. Ok? Fechou? Até dia 17/9. E da gestão educacional, ficou o questionário até o dia 10/9, que foi o último dia que nós fechamos. Vamos Galera, beleza? Vamos dar. Pronto. Tchau. Ai, que lindo. Amei. Amei, Júnior. Dos Tchau, dois galera. questionários? Oi, Lara. 2 questionários entrega sábado? Isso, perfeito. Eu deixei na sala Google que esses questionários de hoje, a previsão dele de entrega é até dia 19/9, às 14 horas também. Ok? Júnior, amei, tá? Qual é o nome? Billy. Ah, é igual o meu Billy. Eu também tenho um Billy. Galera, Professora, fechamos. Vou deixar vocês responderem as questões. Diga, Igor. sobre aquele curso que você falou no começo da aula, como que faz para se inscrever? Me manda o e-mail e me manda o nome completo, tá, Igor? Manda no WhatsApp ou manda por e-mail para você? Pode me mandar pelo WhatsApp, que fica melhor, tá? Tá bom. Ok? Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é do primeiro período, né? Sim. Ó, eu vou fazer um elogio para você, tá? Super empenhado, super participativo. Para estar no primeiro período, eu falei assim, nossa, vai longe, hein? Tá de parabéns. Obrigado. É isso, galera. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Até sábado, revisão extraordinária. Fechou? Até. É. Dá tchau, Billy. Dá tchau. Tchau, até.